Bem-vindos ao LigaCast e estamos no segundo episódio falando do ABC da gestão para médicos com a nobre presença do professor Dr. Kleber Nóbrega. E estamos falando aqui desse livro aqui. Professor, e me diga aí como foi dividido essa obra e como um médico que está nos escutando, que nunca teve noção de gestão, como é que ele inicia essa transformação, vamos dizer assim, de médico para médico gestor? Muito bom. No episódio anterior, a gente falou das dores, né? Primeiro que o médico precisa aprender, que precisa fazer gestão, e o que é que incomoda. Então, seja tempo, a remuneração que não está boa, o que está sobrando no caixa no final do mês, isso tudo são motivações para ele fazer uma gestão melhor. E aí vem, como é que eu faço isso? Como é que eu começo isso? O livro está estruturado, são 3 seções, Hiroshima. A gente chama de o canvas da gestão, né, para médicos, que é consciência, ativação e transformação. A consciência são conceitos e princípios. A ativação são ferramentas que ele vai conhecer, e a transformação é quando ele vai colocar essas ferramentas em uso, em prática, no dia a dia, né, do negócio dele. Isso tudo corresponde a 15 capítulos. Desses 15 capítulos, existem 15 ferramentas que a gente utiliza, mas assim, repare, o livro é de gestão para médicos, então ele é gestão para não gestores. Então, em vez de pegar um planejamento estratégico estruturado com uma série de conceitos, 52 etapas, não, tem uma ferramenta que tem 3 perguntas que ele vai responder. Depois, a segunda pergunta tem 4, a segunda ferramenta, ele tem 4 respostas que ele vai ter que dar. E assim ele vai construindo uma jornada do gestor. Então, são 15, como eu disse, 15 capítulos com 15 ferramentas. Cada um deles vai utilizando e vai trazendo conceitos. A gente diz assim, uma coisa de cada vez. O primeiro é por que fazer gestão, que é sensibilizá-lo. O segundo é como é que eu estou hoje, quais são as minhas dores principais e que eu vou começar a resolver, né, para fazer uma melhor gestão. Depois tem uma ferramenta que chama Matriz Afazeres do Gestor. É sensacional, porque ela vai dizer o seguinte: olha, você foi treinado, o médico foi treinado na faculdade para ser um bom médico. E existe a gente diz assim, isso é um trabalho técnico. Mas você, quando vai gerenciar, você vai precisar ser gestor. O técnico, ele faz muito bem a execução de algo, seja uma consulta, seja uma terapia, seja uma cirurgia. Mas para fazer gestão, ele precisa fazer outras 3 coisas, que é planejar, verificar resultados e as correções ou os ajustes. Para quem conhece isso, é o famoso PDCA. Só que a gente escreve o PDCA na linguagem de médico. E aí vai tendo todo o passo a passo de como é que ele utiliza isso. Tem uma coisa interessante que o médico pode até não querer ser gestor. Ok, mas ele precisa saber quais são os objetivos que ele vai definir e como é que ele vai acompanhar isso junto à equipe de gestores dele. E isso está nessa ferramenta, Matriz Afazeres. Eu quero pegar essa oportunidade para lhe fazer uma pergunta, Kleber. Você vê muito médico fazendo atividade que não era para estar fazendo? Demais. Ou seja, fazendo atividade que consome o tempo dele, que ele, como gestor, não era para estar fazendo aquilo. Demais, Hiroshima. E essa ferramenta que eu fiz, essa referência, ela mostra exatamente coisas que ele não deveria fazer e que ele está fazendo. Essa ferramenta a gente chama, aliás, é uma outra ferramenta, Matriz Delegação. Na Matriz Delegação, ele vai relacionar o que é que ele faz como médico e o que é que ele faz como não médico, ou seja, como gestor. Ele acaba descobrindo que uma série de coisas, como, por exemplo, acredite se quiser ou se puder, ainda existe médico que quem abre a clínica é ele. É ele. E o custo dele é muito alto, porque mesmo que ele abra a clínica e ele comece a atender 40 minutos depois,
nesses 40 minutos que a equipe está preparando ali, ligando, né, o setup da clínica, ele está desperdiçando tempo. Outro exemplo, que aí volta até uma pergunta que você me fez no podcast anterior, a questão de tempo. Veja só, existem alguns médicos que têm uma consulta demorada, né? Então, quando eu falo uma consulta demorada, eu estou falando de 40, 50 minutos. Né? Tem alguns médicos, eu conheço uma que o paciente, quando vai ter uma consulta com ela, reclama, mas demora muito. Depois que ele passa a experiência, que ele vê a verdadeira investigação que ela faz na vida do paciente para descobrir, né, a causa dos males que ele tem, aí o paciente fica agradecendo. Né? Mas muito bem, mas eu chego e digo para ela o seguinte, olha, tem 32 perguntas que você faz que você poderia passar um formulário antes. Não vou nem falar de um app. A gente está começando a falar de inovação. Pega um formuláriozinho Google, pergunta para o seu paciente e ele responde aquilo. Ele vai responder aquilo em casa, antes da consulta, talvez na sala de espera. Sim. E você, quando recepcioná-lo no seu consultório, em vez de estar fazendo pergunta, o senhor come isso, faz aquilo, etc., quais são os seus pratos, ele já respondeu, você tem tudo aquilo mapeado e você vai investir o seu tempo naquilo que realmente vai agregar valor, seja para o diagnóstico, seja para o tratamento. Então a gente acaba identificando isso. Tem muitas atividades pequenas, ou a gente chama isso de atividades operacionais, que o médico faz, mas que não é dele. Ele precisa aprender a delegar. Muito bem. E também isso, a gestão, você acha que é muito influenciada também? A gente está falando aqui do médico gestor, mas também eu tenho vários tipos de médicos gestores, ou seja, que têm aquelas personalidades mais perfeccionistas, que delegam muito pouco, e que aí tem que ter dois trabalhos, tem que tornar ele gestor e torná-lo também que delegue mais. Existem algumas especialidades, por exemplo, cirurgia cardíaca. Eu não sou cirurgião cardíaco, mas a gente sabe que existe o médico que é o diretor daquele serviço. Toda a preparação do paciente, a abertura do paciente, a questão da hemodinâmica, vem até chegar no... Ele só entra na cirurgia exatamente quando tem que fazer o ponto principal. Esse é um médico que sabe fazer gestão do trabalho dele. Porque ele delega já por natureza. A profissão exige ele delegar isso. Ele delega por natureza. Quer ver uma outra coisa? Muitos hospitais já estão fazendo hoje, quando a gente vai num pronto atendimento, hoje isso já é uma coisa comum. Você é recepcionado por alguém de atendimento, faz algumas perguntas para você, depois vem um auxiliar de enfermagem, ou talvez enfermeiro, que faz uma anamnese preliminar ali com você. Então, quando você chega para a consulta com o médico, ele já recebe uma série de informações. Isso vai aumentar a produtividade dele. Então, é esse tipo. E assim, a gente diz assim, isso é coisa do outro mundo. Não, isso é só usar inteligência. E alocar o tempo dele aonde ele vai realmente agregar mais valor e tirando coisas que ele pode simplesmente uma outra pessoa fazer. E falando agora um pouco da situação geracional, o que é que você observa com relação aos médicos mais antigos, os intermediários e os mais novos? Qual é o perfil dessas três gerações, Kleber, com relação à gestão? O que é que você observa nesses anos todos que você trabalha como consultor? Vamos lá. Olha, repare, como consultor, de maneira geral, o médico mais antigo era o médico mais, digamos assim, cabeça dura. Que delegava muito pouco, sabia muito. Isso. Muito bom como médico, né, técnico naquilo que fazia. E tem uma dificuldade grande. E tem uma coisa interessante, o médico, em muitas situações, o médico ele tem uma força da palavra quase divina. Né? Então, o que o médico fala é quase que como um juiz. Né? O juiz a gente não discorda, não, porque pode ser preso. Mas o médico você pode gerar um descontentamento grande. Então, esses médicos mais antigos, eles têm uma natureza, uma natural dificuldade por conta disso. Depois você vem, a coisa está difícil, o Hiroshima. Uma consulta médica, antigamente, 20 anos atrás, você terminava um curso de medicina, você tinha você praticava um preço de consulta ou de cirurgia que você tinha uma relativa, né, facilidade. E quando você era um especialista renomado, você estabelece o seu preço. Eu costumo dizer assim, que é o médico Roberto Carlos.
Então, Roberto Carlos, você quer fazer um show com o Roberto Carlos? Roberto Carlos só existe um. Então ele bota o preço que ele quiser. Mas ele já está tendo aí umas dificuldades, né? Com o tempo, já não consegue mais praticar aquilo. Então isso também fazia. Hoje não. A quantidade de médicos que a gente tem hoje, a quantidade de faculdades de medicina também que estão formando pessoas, não necessariamente com aquela qualificação, faz com que seja mais competitivo. E o médico está tendo que fazer uma coisa que nunca fazia antigamente, que é procurar clientes. Médicos mais jovens, a minha esposa é médica e professora, e ela lida exatamente com isso. Os médicos de hoje, mais jovens, precisando fazer o seu perfil no Instagram, fazer alguma coisa de live, etc., para se tornar mais atrativo, né, e buscado, né, pela clientela. Eu costumo dizer, Cléber, só interrompendo, que a medicina está passando agora pelo mesmo que as outras profissões já passaram há muito tempo. Isso. Concorda com isso? Concordo sim. E aí, o que é que acontece? Isso tudo está levando o médico a mais descobrir, jovem, mais jovem, que há uma necessidade maior. Que há uma necessidade maior. E aí teve uma coisa interessante. Quando a gente lançou esse livro, quando a gente lançou esse livro, nos eventos de lançamento que nós fizemos, naturalmente vinham médicos de uma geração, né, como a minha, vinham os intermediários e os mais novos. E, em geral, os médicos mais novos, eles chegam e vêm conversar com a gente. Ele não se limita a frequentar, comprar o livro, pegar o autógrafo, tirar foto e ir embora. Quando eu comecei a ver isso, eu digo, opa, eu preciso entender o que é isso. E aí, eu fui, isso foi num evento que eu tive, eu fui começando a conversar com eles, mas por que você está interessado? Não, porque a gente sabe, olha, na faculdade a gente não tem isso ou quase não tem nada sobre gestão. A gente precisa fazer isso, eu preciso aprender a empreender, porque na faculdade me ensina a ser um excelente médico, mas eu preciso a empreender e depois tomar conta do meu negócio também. E esse livro aí veio como uma, né, luva para essas necessidades que eu tenho. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, Kleber, é do que você tem observado nesses anos todos prestando consultorias para empresas e clínicas e hospitais, qual desses pontos você acha que é o que o médico tem mais dificuldade, seria o ponto mais nevrálgico? Por exemplo, numa clínica, seria agendamento e recepção, organizar isso, a organização da agenda, a gestão financeira ou a gestão de pós-venda, de marketing? Qual é desses setores que você acha? A agenda com certeza é o ponto principal. E veja, você precisa usar técnicas, você precisa usar métodos. Infelizmente, a gente é premido pelo tempo. Você gostaria de fazer uma consulta de 1 hora, mas assim, você não tem o tempo hoje, está muito escasso, você precisa fazer um agendamento disso, né, um gerenciamento disso. Segundo, a questão do planejamento dessa agenda, juntamente com toda a operação que você tem. Você tem, às vezes, um consultório, você tem uma clínica, tem 5 salas e 2 estão desocupadas. Como é que você vai, né, fazer essa ocupação? Então, esse planejamento também é uma coisa interessante, porque veja só, a gestão financeira, você vai precisar de dominar determinados conceitos, conhecer que você não vai ser gestor financeiro nunca. Você precisa ter as noções básicas de gestão. O que eu preciso planejar, como é que eu vou definir objetivos e depois como é que eu vou ficar fazendo o acompanhamento disso. Seja você mesmo fazendo ou você delegando para um gestor. E nesse sentido tem alguns médicos que... Porque veja só, Hiroshima, o médico foi treinado a resolver, principalmente o cirurgião. Ele não dá para olhar de lado e perguntar o que é que ele vai fazer. Quer dizer, talvez dependendo da cirurgia até faça, mas ele tem que resolver ali. E às vezes ele tem que consultar as pessoas, né, para trocar uma ideia. Então ele não vai dominar de maneira muito detalhada os princípios contábeis. Mas tem uma coisa que o médico precisa saber e que tem a ver com a administração financeira. Eu falo com você, médico, agora. Você precisa aprender a gerenciar os 2 bolsos que você tem na vida. Essa não é uma ideia minha, tá? Essa é uma ideia que eu aprendi com um barbeiro.
né, chamado Edu, que ele disse o seguinte, mas o que é os dois bolsos? Edu, entrevistei Conhece? ele num programa, Edu é fantástico. Pronto, é o Edu. Contou a história dele todinha para mim. É muito. Gente, a gente aprende com o que a gente menos espera. E a história dos dois bolsos é o seguinte, pessoa física, que é você médico, e a pessoa jurídica, que é o seu negócio. Seja você dono de uma clínica, consultório, ou apenas que você atua 2 dias por semana numa sala alugada de alguém. Pessoas jurídicas são as receitas que você tem do seu negócio e a pessoa física é a remuneração, são os honorários médicos. Essa separação, isso é um conceito contábil, essa separação, né, você não precisa saber mais, agora lucro cessante e custo disso, custo daquilo, mas você precisa fazer essa separação. Kleber, a gente está chegando aqui no finalzinho do 2º episódio, mas você colocou um monte de coisa aqui na minha cabeça que nos episódios seguintes você falou de Roberto Carlos. Sim. E eu falo para os meus alunos que existem 3 tipos de médicos. O médico caixa de fósforo, o lâmina de barbear e o Mercedes-Benz. Isso vai ser explicado nos próximos episódios, quando a gente tiver um tempinho. E também queria explorar você nos próximos episódios, além da gente seguir aqui os capítulos do livro, né, que a gente vai falar, que a gente fale também um pouquinho dos gestores familiares. Aquelas clínicas de que têm familiares e que às vezes um familiar é alçado como gestor. E aí eu queria, nos próximos episódios, também você dizer qual é a sua visão em relação a isso. Muito ok? Ok, maravilha. Então, pessoal, até o próximo episódio com o ABC da Gestão para Médicos com o professor Dr. Kleber Nóbrega. Até lá.